Grande bênção podermos estar aqui, louvando a Deus, aprendendo mais da palavra, glorificando aquele que nos criou. É uma grande satisfação rever os irmãos e quero convidá-los para caminharmos um pouquinho mais em Eclesiastes. Depois nós vamos dar um novo intervalo, devido à programação do aniversário da igreja. Mas quero que você abra a sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 9 a 15. Eclesiastes, capítulo 3, de 9 a 15. Eu vou ler o texto, você acompanha aí com bastante atenção a leitura desse texto. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Só até aí, vamos orar mais uma vez. Pai, fala ao nosso coração agora, através da Tua palavra, que será explicada, a fim de que a explicação venha acompanhada da unção do Teu Espírito Santo, aplicando essa palavra ao nosso coração, nos fazendo perceber aquilo que o Senhor quer que nós, a forma como o Senhor quer que nós vivamos, a que possamos ter o nosso coração apacentado e desafiado a viver no centro da vontade do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, a pergunta que esse texto de Eclesiastes se propõe a buscar resposta para ela é: vale a pena viver? Tem algum lucro na vida? Né? Essa luta que nós temos, as pelejas, as crises, as diversas tempestades que nós passamos. A pergunta que Eclesiastes vem levantar é exatamente essa: qual que é o lucro, qual que é o proveito? Vale a pena a gente viver, essa vida vale a pena? E nós estamos ao caminhar nesse texto de Eclesiastes, exatamente abordando aqueles momentos em que o nosso coração faz esse tipo de pergunta também, porque ele é próprio do ser humano. Certamente, se você ainda não teve alguma crise séria com relação a isso, você não apenas vai ter, como há momentos em que, lá no nosso coração, mesmo sem verbalizar, sem externalizar os nossos questionamentos, nós pensamos isso. Às vezes nós vem do coração: por que tem que sofrer tanto? Por que tem assim? Por que outros têm a vida melhor do que eu? Por que para mim as coisas têm que ser difíceis? Por que as coisas para mim não são mais automáticas? Por que o meu casamento não é como o casamento do fulano? Por que meus filhos não são como os filhos de outros? Por que o meu trabalho não prospera? Então, uma série de questões que a gente vai interiorizando, vai mastigando, até quando chega um momento que isso fica insuportável. E aí nós levantamos questionamentos diante de Deus. Aprendemos que não é errado ter esse tipo de questionamento, pelo contrário, ele é próprio do ser humano. E ele nos faz uma santa insatisfação com aquilo que nós estamos vivendo, a fim de tomarmos decisões e buscarmos caminhos que possam nos levar para mais perto de Deus e para dentro do projeto de Deus. O bloco anterior, o tempo para todo o propósito debaixo do céu, nós aprendemos acerca de 14 pares de situações extremas: nascer, morrer, plantar, arrancar, matar, curar, edificar, derrubar, onde ele falou que tem tempo para tudo, e cada coisa tem o seu devido lugar.
O resumo do nosso estudo passado, coloca por gentileza o próximo slide. O resumo do nosso falo foi exatamente isso que nós aprendemos. Que Deus fez tudo no tempo certo, mesmo não sendo o nosso tempo. Mesmo a gente achando que não está no tempo certo, o que está no tempo de Deus é o tempo certo. Porque Deus fez tudo também na ordem certa. Se eu estou passando por lutas agora, eu preciso entender que esse é o tempo de Deus para eu passar por lutas. Esse é o tempo de Deus de eu enfrentar algumas crises e dilemas que às vezes a gente passa. Daí nós aprendemos que nós temos que esperar pelo tempo de Deus e aprender a esperar com satisfação e não emburrados com Deus, não amargurados. Nós temos que viver sabendo que nós vamos morrer, né? Não, a vida não é, nessa vida nossa física não é para sempre, nós sabemos disso, mas às vezes esquecemos disso e fazemos os nossos projetos como se fôssemos ficar para semente. E precisamos, nesse tempo que Deus nos dá, fazer o uso melhor possível do nosso tempo. Esse texto, ele continua a argumentação. Na realidade, ele volta a fazer as perguntas que ele já tinha feito antes, que lá no capítulo 1, versículo 3, ele faz a mesma pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Então ele volta ao questionamento de novo, mas ao voltar o questionamento de novo, ele muda a perspectiva. E uma coisa que nós precisamos aprender é que existem na nossa vida algumas situações, e a nossa própria vida se assemelha a alguns tipos de medicamentos, que se tomados em separados, algumas substâncias, elas matam, elas prejudicam o nosso organismo. Mas quando é manipulado por um bom farmacêutico, quando ele equilibra esses elementos, as mesmas substâncias que individualmente são agressivas, elas passam a ter um poder de curar as nossas enfermidades. E é dessa forma que nós precisamos olhar a nossa vida. Em sua soberania, Deus está no controle, Ele tem um tempo e um propósito para todas as coisas. Por isso que Paulo concluiu lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu sei que se fosse perguntar para você, existem muitas coisas na sua vida que você passou ou está passando, que você fala: mas como que isso pode contribuir para o meu bem? Como com uma doença grave pode contribuir para o meu bem? Como com a demissão do emprego, uma crise financeira, uma luta que possa estar tendo, possa contribuir para o meu bem? E a gente não tem respostas para a maioria dessas perguntas, exceto a confiança de que Deus, na sua soberania, está no controle de todas as coisas. E é isso que Eclesiastes está trazendo aqui. Não é uma questão de fatalismo. É uma questão de um Deus soberano, um Pai amoroso que não erra, que nos promete, que nos garante que tudo vai cooperar para o nosso bem e que nós precisamos agora estar na dependência dEle. Por isso ele muda o seu enfoque e ele passa a deixar de ver a vida apenas como debaixo do sol, com aquela perspectiva negativa, com aquela perspectiva difícil que nós vimos no estudo dos 2 primeiros capítulos. E à luz dessas afirmações, ele começa a trazer novas respostas que vêm nos ajudar a entender ou a compreender qual o propósito, qual o proveito nós temos da nossa vida. Vamos a ela então, porque ele diz aqui primeiro que Deus colocou a eternidade em nosso coração. A primeira lição que ele nos traz aqui, a primeira resposta que ele nos traz a essa pergunta: será que todo esse trabalho da nossa vida vale mesmo a pena? A primeira resposta que ele traz é que a nossa vida é uma dádiva, a nossa vida é um presente de Deus, e nós precisamos encarar dessa forma. Talvez aí alguma pessoa fale assim: mas pastor, com tanta luta diária, com enfermidade, com peleja, as coisas estão sempre difíceis e tudo mais, que presente de grego é esse que Deus está me dando, afinal de contas? Mas nós precisamos entender, amados, de que a vida é um presente de Deus. Nós ficamos tentando explicar os enigmas, os dilemas da nossa vida e não somos bem-sucedidos porque a gente olha só um pedaço da situação. A gente não consegue enxergar o todo.
Ele ainda está trabalhando aqui com a ideia que ele disse no capítulo 2, de que o trabalho debaixo do sol é uma aflição. Ele já tinha dito antes, agora ele repete de novo. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. E a resposta da pergunta, que proveito ter esse trabalho? A resposta implícita é nenhum. Por quê? Porque ele está olhando a situação a longo prazo. Talvez você possa fazer um balanço do seu trabalho, da sua vida esse ano. Por exemplo, nós estamos em agosto, e você diz, não, teve sim lucro, eu tive lucro esse ano. Eu estou tendo lucro esse ano. Mas a resposta se torna nenhuma, exatamente porque a nossa vida é muito breve. O que adianta eu estar aí nessa luta, nessa peleja, para daqui uns dias eu vou morrer? E o que eu tenho juntado não vou levar comigo, vai ficar para as próximas gerações. E ele já tinha dito isso antes, lá no capítulo 2, a partir do verso 12, quando ele falava, não sei nem se os meus filhos, eles vão levar adiante, vão ter sabedoria para usufruir daquilo que eu deixar para eles. E quando nós olhamos dessa forma, de que o lucro é pouco, é porque nós sabemos que a nossa vida é breve. Muito breve. Parece que foi anteontem que eu fiz 15 anos. Eu já fiz 4 vezes 15 anos. Para vocês terem ideia. Esses dias eu estava vendo uma reportagem na televisão, falando de um ladrão lá que assaltou um camarada. Aí a moça assim, assaltou um velhinho idoso de 60 anos. Eu falei, que é isso, gente? Como é que fala assim de alguém com 60 anos? Mas é isso, a vida está indo embora. É preciso, irmãos, de que nós entendamos que mesmo sendo um período breve comparado com a eternidade, mesmo sendo um período breve, nós precisamos aceitar pela fé que a vida, mesmo com as lutas, é o presente de Deus. Que a vida, mesmo com as crises, é o presente de Deus. Porque isso vai nos levar a ter uma atitude mais positiva em relação a qualquer dificuldade que surgir. A partir do momento que eu encaro a minha vida de má vontade como um fardo, eu vou perder as dádivas que forem aparecendo ao longo do caminho. A perspectiva influencia o resultado. Quando eu olho a minha vida como um presente de Deus, eu tenho uma postura diferente com relação às coisas que eu enfrento. Porque apesar de tudo, a vida é um presente de Deus. E mais, a nossa vida é composta de tudo aquilo que nós experimentamos, de todas as nossas experiências. Por isso, as pelejas, as lutas, as crises que você tem na sua vida fazem parte da sua vida. Essa é a sua vida. Aceite-a como um presente, como uma dádiva de Deus. Porque isso vai te edificar, isso vai te construir. Lembra-se daquilo que falamos, num psicólogo que estava dizendo aí nas redes sociais, do erro da nossa geração, nós aí os dinossauros, né? Os mais antigos, que nós passamos, a nossa geração vendeu picolé na rua, engraxou sapato, fez um monte de coisa, andou de ônibus, ralou e tal, e conseguimos sobreviver e trazer a nossa vida até aqui. Aí, de repente, a gente vira, olha os nossos filhos e toma uma decisão a mais errada que nós podíamos tomar. Quando nós olhamos e dizemos, o meu filho não vai passar por isso. Esquecendo que foi exatamente as experiências, as lutas que eu tive que me fizeram quem eu sou hoje. E ao privar os meus filhos de trabalharem, de também terem lá as lutas, as pelejas deles, eu estou privando os meus filhos de terem as preciosas lições que eu tive durante toda a minha vida. Nossa vida é isso, é um presente de Deus, com problemas e lutas e tudo, gente. E quando eu estou dizendo que o trabalho não tem proveito, é porque, de fato, a nossa vida é um grãozinho de pó na balança comparado com a eternidade. E aí vem a segunda resposta,
que ele traz aqui para nós é que a nossa vida, ela é ligada à eternidade. Não é só esse período de tempo entre o berço e a sepultura, queridos. É ligada à eternidade, ele diz isso, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Formoso quer dizer bonito, bem feito, correto. Aí você diz, mas espera aí, pastor, eu estou passando por crises, por lutas, por enfermidade. Sim, Deus fez isso nesse tempo e isso é formoso. E ele diz, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Há um livro de um autor chamado Don Richardson, chama o Fator Melquisedeque. E ele mostra a pesquisa que ele fez sobre todas as culturas que ele pôde pesquisar. Ele mostrou que em toda cultura se tem a ideia de um Deus, de um ser superior. Toda cultura, nenhuma cultura existe sem esse conhecimento de que existe um tipo de Deus qualquer. Obviamente que não importa, essas crises, elas provêm não do que Deus revelou, mas do sentimento que Deus colocou no coração do homem. É por isso que os homens podem descobrir uma tribo lá no meio da selva que nunca teve contato com outros povos. E lá eles têm um tótem, lá eles adoram algum animal, lá eles adoram a lua, ou o sol, ou uma árvore, ou a natureza, ou qualquer coisa, porque o homem tem sempre, o ser humano tem sempre essa sede, essa necessidade. Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. E nós temos que lembrar disso. Nós nascemos com saudade de outro mundo. Nós nascemos com saudade de uma vida com Deus que se encontra além do alcance dessa vida mortal. É por isso que ninguém, inclusive Salomão, que está fazendo esse grande questionamento, ninguém se satisfaz inteiramente com os seus empreendimentos. Você pode pegar um camarada hiper, mega rico, dono de conglomerados e que não sabe o que tem, mas ele tem satisfação no coração. Ele tem as mesmas crises daquele que é pobre no seu coração, o seu dilema, a sua satisfação. Por quê? Porque essa eternidade do nosso coração faz com que a gente saiba que a vida não pode ser só isso. Por mais rica, por mais bem-sucedida ela seja, ela não pode ser só isso. Tem que ter mais coisa. Deus realiza seus propósitos. E nós só temos plena satisfação quando nós entendemos que só na presença de Deus nós teremos essa carência do eterno no nosso coração satisfeita. Todos nós temos que lembrar disso a cada dia. Muitas vezes as pessoas criticam Deus por ajudar tarde demais, ou por agir cedo demais. E Deus está no controle, gente. Sempre. Muitas vezes Deus fecha uma porta que a gente queria abrir e a gente fica aborrecido com Deus, a gente muda de direção e percebe que aquele caminho que nós trilhamos é muito melhor do que o que a gente estava querendo inicialmente. E Deus age dessa forma. Alguma coisa nos obriga, alguma circunstância, algum acontecimento, Deus coloca para mudar a nossa agenda e a gente acaba estando em algum lugar, conversando, puxando assunto com alguma pessoa que lá estava e desse assunto surge coisa nova na nossa vida, porquanto Deus é que nos direcionou. Às vezes nós estamos no lugar certo, no tempo de Deus, ao invés de estar no lugar errado do nosso tempo, pode salvar a nossa vida. Nós vimos isso nesse acidente que teve anteontem, com aquele avião.
Algumas pessoas dando testemunho de que por causa do trânsito puxado, por causa da falta de achar um estacionamento ali no aeroporto, atrasou 2 minutos e perdeu o embarque naquele avião, queridos. Por outro lado, vimos uma reportagem de um grupo de pessoas de uma empresa que estava lá, que deviam ter ido embora no voo anterior, mas não deu certo, acabaram pegando esse, foram realocados para esse voo. Quando nós olhamos as coisas dessa perspectiva, irmãos, nós precisamos lembrar de que nós só vemos aquilo que acontece, mas Deus não. Deus vê o que ainda não aconteceu. Por isso que nós temos que confiar em Deus. Nós só vemos os eventos individuais, nós não vemos tudo, nós não vemos as particularidades, mas Deus vê um conjunto. Eu fico me lembrando quando você joga xadrez, é mais ou menos isso. Muitas vezes você arma uma mexida aqui no seu tabuleiro e a pessoa que está jogando com você, se ela ficar olhando apenas para a mexida que você está fazendo, ela vai perder o jogo. Porque você faz essa mexida aqui, você coloca uma pedra no tabuleiro, pensando na outra pedra que está lá do outro lado do tabuleiro. E depois você move outra pedra daqui, pensando na de lá, você arma o jogo todo. Assim também Deus age na nossa vida. Nós só vemos aquilo que Deus faz aqui. Nós esquecemos, ou muitas vezes o nosso coração se desespera, porque a gente não vê o todo, mas Deus vê o todo. Deus sabe o motivo pelo qual você perdeu o emprego. Deus tem um propósito ao permitir que você seja assolado por alguma enfermidade. Deus conhece perfeitamente o que vai acontecer na sua vida. E nós precisamos entender isso, de que a nossa perspectiva limitada é incapaz de abarcar a mente de Deus. Esse é o dilema de Salomão nesse livro, irmãos. Ele trabalha o tempo todo com isso. É por isso que aí nesse versículo 11 ele diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração, sem que possamos descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Às vezes nós descobrimos a obra que Deus fez desde o princípio até hoje, mas até o fim não. E nem o que Deus fez até hoje nós não costumamos entender também. Por quê? Porque a gente acha que na nossa visão tinha que ser diferente, Deus tinha que fazer outra coisa. Por isso ele mostra que a vida é um presente de Deus, mesmo sendo limitada entre o berço e a sepultura, entre aspas, e que mesmo esse período precisa ser visto com relação à perspectiva da eternidade toda. Aí vem a terceira lição que ele traz para nós ao levantar essa pergunta. É que a nossa vida é para ser aproveitada. A nossa vida pode ser prazerosa. Nós podemos usufruir daquilo que Deus nos dá. Ele já havia falado isso no bloco final do capítulo 2. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer a sua alma goze o bem do seu trabalho. E isso vem da mão de Deus. Nós aprendemos isso já. E ele está repetindo exatamente essa ideia de que usufruir da vida é uma dádiva de Deus. Lembre-se, quando estudamos o capítulo 2, nós aprendemos isso, que temos que evitar o extremo de ficar tendo uma vida dissoluta, sem planejar nada e sem organizar a nossa vida, mas temos que evitar o outro extremo de uma vida suvina, amarrada, de não usufruir das coisas que Deus nos dá por causa da nossa preocupação com o futuro, porque a preocupação exagerada com o futuro é uma declaração de falta de fé no cuidado de Deus. E aqui ele está dizendo a mesma coisa. Ele não está incentivando o hedonismo pagão, queridos, mas aquela prática de usufruir das bênçãos de Deus como fruto do nosso trabalho, por mais difícil que a vida seja. Ele mostra aqui, amados, que a vida parece passageiro, e é passageira, mas aquilo que Deus faz dura eternamente, dura para sempre.
De tal forma que ao viver para Deus e deixar que Deus faça a sua vontade, a vida se torna significativa, se torna viável. Ao invés de ficar queixando daquilo que nós não temos, vamos desfrutar daquilo que nós temos e agradecer a Deus por aquilo que Ele nos deu. Por mais que seja luta, peleja, aí nós precisamos aprender a desfrutar e agradecer a Deus pelo que Ele nos dá. Há um conhecido pregador do outro século, inglês, metodista, William Sangster. Ele descobriu que tinha uma atrofia muscular progressiva e que não havia, de forma alguma, cura na medicina para ele. E ele escreve que ele tomou 4 decisões e manteve essas decisões até o fim da sua vida. Primeira decisão, ele disse: eu não vou me queixar. Segunda decisão, ele disse: eu vou manter o meu lar alegre. Terceira, ele disse: eu vou contar as bênçãos que Deus me dá. E quarta, ele disse: eu vou tentar transformar esse mal em benefício. É isso que Salomão está trazendo aqui. O problema, amados, é que nós somos infelizes porque nós queremos ser o centro da nossa vida. E talvez você diga: ué, pastor, mas se eu não for o centro da minha vida, quem vai ser? E esse é o grande problema. Nessa perspectiva, quem tem que ser o centro da nossa vida é Deus. A razão de ser da nossa vida é ser instrumento nas mãos de Deus, queridos. Não importa as lutas que você esteja passando. Os irmãos mais velhos lembram aqui da Leni, filha da nossa irmã Gertrudes. O exemplo que ela deu. Eu não convivi nesse momento, mas ouvi muitas histórias dessa nossa irmã, que sofreu mais de 20 anos com câncer. Que finalmente chegou, de fato, a, no final, levar a vida dela. Mas o testemunho que nós ouvimos da irmã Leni não é que ela simplesmente passou a viver uma vida amarga, retraída, revoltada com Deus. Pelo contrário, aquela irmã, ela fez da sua vida uma oferta a Deus. Viveu mais de 20 anos servindo a Deus, acudindo a outras pessoas, recebendo e amparando pessoas que estavam passando por lutas. O Léo disse até que ela vivia com um salário mínimo e ainda assim fazia da casa dela um centro de acolhimento de pessoas carentes e sustentava essas pessoas. Era uma irmã que, mesmo estando passando por essa situação, foi instrumento do Espírito Santo para apacentar, milhares de outras pessoas. E às vezes nós olhamos essas pessoas que dão esse exemplo e falam: mas também, né, ela não estava sentindo dor nenhuma, ela estava vivendo feliz da vida, rindo para as paredes. Não, queridos. Sofrendo, luta contra o câncer, na peleja e tudo mais, com dor, a ponto de às vezes ter que tomar remédio forte a cada meia hora para suportar as dores, mas ainda assim fez da sua vida uma oferta a Deus. Ainda assim encarou isso como um presente, como uma dádiva de Deus, uma oportunidade de ser instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, guardem isso no seu coração. Você não é o centro da sua vida. Jesus é que precisa ser o centro da sua vida. Você precisa viver na vontade de Deus dessa forma. Cada um de nós tem que viver assim. Posso pegar exemplo de qualquer um de vocês, o pastor Diogo aqui, o reverendo Diogo. Ele pode ter as lutas, as pelejas que ele tenha na vida dele, pode sofrer, pode passar por tantas coisas, mas é alguém que é bênção na vida de todos nós que aqui estamos. É por isso que, ao invés de ficar triste, amargurado com os problemas dele, ele precisa ter uma nova perspectiva, porquanto ele é parte desse tabuleiro de Deus, onde Deus está movendo as circunstâncias. E vocês também, cada um de vocês fazem parte da vida de outras pessoas, da sua família, de seus amigos, da igreja.
O seu sofrimento, as suas lutas são colocadas como parte da sua vida, mas o propósito da sua vida é glorificar a Deus através disso e de tudo aquilo que você possa viver. Não é que você precisa ficar rindo quando você estiver triste, rindo para as paredes, não é essa a ideia. A ideia é de ter satisfação no coração. É ter aquela alegria não fingida, não hipócrita, mas uma alegria que vem como fruto do Espírito, não é? Alegria, paz. É esse tipo. Não importa quão ruins possam ser as suas circunstâncias, seja por causa de dificuldades naturais da vida, por causa de algum mal cometido por outros contra você, ou por causa dos seus próprios erros, não importa, meus amados, em cada situação, há sempre uma maneira de glorificar a Deus. E você precisa aprender a fazer isso. Ter uma nova perspectiva da sua vida. Tudo quanto Deus faz, e isso inclui o que Deus faz no tempo dele, não no nosso tempo. Ele é soberano sobre os tempos, sobre as estações e sobre a nossa vida. Sobre todas as coisas. Veja, não é uma questão de você ser alguém alienado, alguém louco ou irresponsável com os seus problemas. Não, é uma questão da perspectiva que você encara os problemas da sua vida. É uma questão da sua confiança de que Deus está no controle. É aquilo que sempre temos abordado e falado, que se você estiver passando por momentos difíceis e alguém perguntar, bom dia, tudo bem? Você pode até falar, não está bem. Eu estou passando por muitos problemas, mas eu tenho a confiança de que Deus está no controle e vamos virar essa página e Deus me dará novos tempos. É essa perspectiva de admitir a sua dor, de admitir as suas lutas, de admitir os seus problemas, mas ao mesmo tempo entender que tudo isso é uma dádiva de Deus, porque a sua vida está ligada à eternidade. E isso vai passar. E enquanto não passa, essas questões todas que você está enfrentando são ferramentas, são recursos pedagógicos nas mãos de Deus para moldar tanto a sua vida quanto a vida das pessoas ao seu redor. Lembre-se disso, guarde isso no seu coração. Eclesiastes nos ensina exatamente a ver que Deus está soberanamente controlando a história toda. Até mesmo esse versículo 15, que é difícil de entender, o que é já foi, o que há de ser também já foi, Deus vai fazer renovar o que se passou. É essa ideia de que o que acontece agora já aconteceu antes, na vida de trocentas outras pessoas. Você não está passando por um problema novo que ninguém nunca passou na história do povo de Deus. Não. Você não está passando nada que pegou Deus de surpresa. Nada. Deus olha a situação como um todo. E esse livro nos ajuda a avançar no nosso entendimento nosso lugar no universo. As coisas que fogem ao nosso controle, irmãos, não devem nos levar ao desespero, mas à confiança em Deus que é soberano, que controla todas as coisas, que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mesmo aquelas coisas que a gente não tem a mínima ideia como uma porcaria dessa pode contribuir para o meu bem, mas nós acreditamos na palavra de Deus, na promessa de Deus, naquilo que Deus fala, por isso eu vou me aquietar. E vou tentar entender qual é o projeto de Deus para a minha vida, ao permitir que eu passe por tantas essas lutas que eu tenho passado. Quais as conclusões que nós chegamos aqui, queridos? Como é que é possível a vida ser monótona e sem sentido quando Deus faz parte da nossa vida? Quando nós somos parte de um plano eterno de Deus? Nós não somos, irmãos, insetos insignificantes, arrastando-nos para um fim triste, irmãos. Pelo contrário, nós fazemos parte de um projeto maior, cada um de nós. Nós estamos nas mãos de Deus.
E Deus estará agindo essa situação e nos preparando para um lar eterno. Como o próprio Jesus disse, que ia preparar lugar, e quando preparar lugar, Ele voltaria para nos buscar, para que onde Ele estivesse, nós também estivéssemos. Nós estamos nessa fase de preparação, queridos. Nós estamos sendo moldados a cada dia. É por isso que eu gosto dessa frase de Thomas Watson. Para os piedosos, a eternidade é um dia no qual o sol nunca se põe. Para os perversos, a eternidade é uma noite no qual o sol nunca nasce. Qual é o segredo para você ter essa perspectiva? Está aí no verso 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada tirar, e faz Deus para que os homens temam diante dele. O propósito é isso, que na realidade é a resposta de todo o livro, que você vai encontrar lá no capítulo 12. Se o irmão Pedro estava falando, vamos chegar logo no 12, pastor, que rato. Lá que está a resposta. E a resposta é essa: teme a Deus. Teme a Deus. Percebe, ó amado, que temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é nós entendermos que Deus está no controle. Significa crer que não só Ele está no controle quando as coisas estão bem, mas Ele está no controle quando nós não conseguimos ver o que Ele está fazendo. Confiança em Deus. O que vale, irmãos, não é simplesmente você ver grandes coisas, mirabolantes, mas é você continuar crendo. É você continuar firme na fé, quando você não vê Deus fazendo as coisas. Quando Deus parece estar em silêncio, quando Ele não te der resposta. Quando Ele não estiver agindo, ou você perceba que não está vendo a ação de Deus, é a hora de você ter essa descrição no seu coração, de que eu vou continuar lutando, crendo que Deus está no controle de Deus. Diante das suas crises de luta, procure estar no centro da vontade de Deus. Levanta a cabeça, enfrenta as lutas que você tem pela frente. Não como alguém valoroso ou destemido, porque se for apelar para isso, cada um de nós vamos entrar em pânico e desespero, porque nós não temos força para isso, gente. Mas, pastor, eu sei que eu tenho que levantar a cabeça, eu tenho que enfrentar a vida, eu tenho que levantar da cama, eu tenho que lutar contra a depressão, contra os problemas, mas eu não tenho força. Mas é aí que está a grande questão, que essa força não é nossa. Essa força vem da nossa convicção de que Deus está no controle. É a perspectiva que precisa mudar. Ao invés de ficar se lamentando, ao invés de ficar resmungando, ao invés de ficar cabisbaixo, ao invés de ficar taciturno, ao invés de ficar alguém sem alegria, sem satisfação, sempre, como disse, reclamando do que não tem, alegre-se no que você tem, levanta a cabeça, enfrenta a vida, a luta, as perspectivas suas que precisa mudar. Não é necessariamente a própria ação sua, mas primeiro a sua mente que precisa ser alterada, para que você possa enxergar as coisas do jeito de Deus está fazendo, como Deus está fazendo. É por isso que em Romanos capítulo 12, Paulo fala que nós precisamos renovar o nosso entendimento. Não é uma questão de coração, eu creio em Deus. Mas Paulo diz, muda a sua cabeça, meu filho. Veja o que Deus está falando, creia no que Deus está falando, entenda o que Deus está falando, levanta a cabeça, saiba que o Senhor está contigo. Lembre-se de todos os heróis do passado. Quando ia enfrentar as lutas, a palavra de Deus sempre era essa: quem está conosco é mais forte do que quem está contra nós. O Deus está conosco. É Ele que nos levanta, é Ele que nos leva, é Ele que abre as portas e que fecha portas. E nesse sentido, mude a sua perspectiva dos problemas e lutas que você enfrenta. Pode ser enfermidade do jeito que for, pode ser crise financeira, pode ser crise nos seus relacionamentos. Quando você se dispõe
a ser instrumento nas mãos de Deus, para que Deus cumpra a vontade dele na sua vida. E você para de olhar para você mesmo como se o mundo fosse girar em redor do seu umbigo, como diz o ditado, mas quando você começa a perceber que você faz parte de um projeto de Deus, e que você está dentro desse projeto, aí é diferente. Aí a sua perspectiva muda. Você vai continuar crendo e sabendo, irmãos, que esse trabalho que nós fazemos aqui, ele tem pouco proveito se pensar a longo prazo da eternidade. Você vai morrer e não vai levar na dica de nada. Mas mudando a sua perspectiva, você vai perceber que esse tempo que Deus está te dando, as suas lutas, as suas pelejas, as suas bênçãos, os seus recursos, o convívio com os irmãos, é bênção de Deus, que você precisa usufruir agora. E você precisa usar tudo isso para glorificar a Deus, porque é para isso que Deus está te dando esse tempo, de você viver na presença de Deus e glorificar a Deus. Minha oração é que você guarde isso no seu coração, e quando vier as suas lutas, seus problemas, suas pelejas, ao invés de se entregar à depressão, ao invés de se entregar à lamúria, ao invés de ficar cabisbaixo, olhe para cima, olhe para o seu Senhor, muda a sua perspectiva, porque Deus continua sendo o seu Senhor, Ele continua sendo o seu pastor, lá do Salmo 23, Ele continua te amparando, Ele continua conduzindo os seus passos, Ele continua mudando as circunstâncias para abençoar sua vida. E mesmo que você não veja isso, saiba que Deus está trabalhando, que Deus está agindo, a fim de que a sua vida possa ter uma nova perspectiva, uma nova forma de lidar com todos esses problemas. E começa com o seu coração e com a sua mente, de você aprender de Deus e confiar que Deus está no controle da sua vida. Nada que você está passando é algo isolado só da sua vida. Deus está armando aí uma rede de relacionamentos e circunstâncias e situações, para que você seja parte de algo maior, porque a sua vida é assim, é parte de algo maior, nas mãos e nos projetos de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você guarde essa palavra no seu coração, lembrando que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo.